Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 30 de janeiro de 2026. Temos isso aqui é uma imagem da primeira página do Estadão hoje. O Tarcísio com uma mão assim, que tanto pode ser entendida como um sinal de tchau, adeus, como com um sinal de esperem 72 horas, que ainda muita coisa vai rolar. Né? Aí aqui, o que está escrito aqui. Acompanhado por Tarcísio visita Bolsonaro e reitera apoio a Flávio. Kassab alfineta. Acompanhado por Carlos Bolsonaro, o governador visitou Jair Bolsonaro na Papudinha e reafirmou ser candidato à reeleição. Secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, disse que Tarcísio precisa deixar clara a diferença entre gratidão e submissão. É isto. O governador de São Paulo agora diz que vai ser candidato à reeleição. Né? Eu publiquei esta matéria ontem, lá na revista fórum.com.br. Beija a mão na Papudinha. Tarcísio visita Bolsonaro e declara apoio a Flávio. Após visita ao ex-presidente na Papudinha, o governador Tarcísio reafirma foco em São Paulo e apoio a Flávio Bolsonaro. O governador de São Paulo visitou na manhã de quinta o ex-presidente em sua nova residência, o presídio conhecido como Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses, a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes. O governador, que já havia declarado recentemente sua decisão de concorrer à reeleição em São Paulo, foi a Papudinha fazer a visita que estava agendada para a semana passada, mas ele só decidiu fazer agora, ao perceber que as portas em direção à eleição presidencial estavam fechadas para ele na seara bolsonarista. Ou seja, se ele queria ser candidato a presidente, não ia ser com apoio dos bolsonaristas. Como ele precisa desse apoio do ex-presidente, que foi responsável direto por sua eleição em São Paulo, onde era completo desconhecido, o Tarcísio tratou de fazer um beijamão ao presidiário. E foi o que ele fez ontem. Agora, a pergunta que eu me faço aqui é: você, eleitor de São Paulo, está satisfeito em ser prêmio de consolação do Tarcísio? Ele queria ser presidente da República, todo mundo sabe disso. Todo mundo. Ele dava aquela declaração: não, sou candidato à reeleição, mas trabalhava nos bastidores, fazia discurso, até tinha um papo aí de CEO, o Brasil precisa de um CEO, que seria ele. Né? Ele deu entrevista dizendo que tem que varrer o PT do governo, mas o PT não é governo em São Paulo, é ele o governador de São Paulo. Ah, então ele está se referindo ao governo do presidente Lula. Claro que ele era candidato a presidente. E está abrindo mão porque o Bolsonaro disse que o candidato é o filho, porque é a família Bolsonaro. Não só eles. A hipótese dele vir a ser ainda candidato a presidente existe. Existe. Não digo que não, porque existe. Porque o mercado financeiro quer ele, não quer o Flávio. A mídia também não quer o Flávio. Eu já disse aqui. Como é que o Globo, a Folha, o Estadão vão ter que rasgar as páginas todas que eles já escreveram sobre os casos abundantes de corrupção do Flávio Bolsonaro. Eles vão ter que rasgar as edições antigas. Então, o Tarcísio ainda é. Mas eu pergunto ao eleitor de São Paulo: vocês vão dar o governo de novo para esse cara? Vocês já cometeram na eleição de 2022, porque quem votou no Bolsonaro, né, também votou no Tarcísio, porque iria ser o Bolsonaro em São Paulo. Vocês estão satisfeitos? A vida de São Paulo está melhor com o Tarcísio? As obras do Tarcísio em São Paulo, as realizações dele são excelentes? Está ótimo aí.
Hoje, por exemplo, temos isso aqui na Folha de São Paulo. São Paulo encerra 2025 com 266 registros de feminicídio, maior número da história no estado. Detalhe: São Paulo foi o estado com maior índice de feminicídio no Brasil, né? E faltava o mês de dezembro. Agora juntou-se. O número está completo. Foram 266 registros de feminicídio em São Paulo. Isto é um horror, de repente os caras... Não. A política do Tarcísio, a primeira secretária dele lá, era uma deputada que jamais teve uma lei referida à mulher. Em 6 anos, ela era uma vereadora, em 6 anos de vereadora, não tinha nada a respeito da mulher. E, pelo contrário, ela já assumiu dizendo que ela era contra o feminismo. Sou contra o feminismo. Bom, a gente viu o que aconteceu, pois ela foi substituída por uma senhora chamada Solange, se não me falha a memória, ou Valéria. Valéria Bolsonaro. É casada com um primo tio do Bolsonaro. Quando você nomeia uma Bolsonaro para a Secretaria da Mulher, depois de ter uma outra que era contra o feminismo, a gente vai vendo, e tira verba. E quando não tira verba, contingencia a verba, ou seja, a verba não é usada. E o que acontece? Aumenta o feminicídio. Então, o feminicídio não é um acaso, é um projeto. Você tira as coisas da delegacia, tira a verba da delegacia, nomeia mulheres que odeiam o feminismo, entendeu? Então, as mulheres, como vão ser acolhidas? Né? Impede igualdade com o homem. Senta aí, malandro, vai para lá e é isso aí. E aí a gente vê o aumento. Agora, não é só isso. Não é só isso. Tem isso aqui, ó. São Paulo tem quase 40 casos de estupro por dia em 2025. No acumulado de janeiro a dezembro, os estupros passaram de 14.579 para 14.443. Ainda assim, o dado mostra o registro de 40 casos de estupro por dia. Esses são, evidentemente, os casos registrados, que a pessoa vai e vai à delegacia, geralmente, porque foi um estupro violento, uma coisa... Quer dizer, todo estupro é violento. Eu digo violento assim, que a pessoa ainda, além do mais, agrediu, bateu, esfaqueou, fez outra coisa do tipo. Né? Fora os outros mais leves, né? leves. Né? Fora as agressões sexuais que não são denunciadas, tudo isso. Então, isso é um projeto, não é um acaso. E vocês, mulheres de São Paulo, querem que isso continue? Porque o aumento do feminicídio não aconteceu esse ano, não. O aumento vem desde o primeiro ano do governo Tarcísio. 2023, 2024 foi mais, 2025 foi mais. O feminicídio só crescendo. Só crescendo. Porque o Tarcísio, o negócio dele, a única coisa que ele fez no governo de São Paulo mesmo foi a privatização da Sabesp. A grande obra dele privatizou a Sabesp. E aí, a minha pergunta é, a Sabesp está melhor agora com a privatização, já que o problema da água em São Paulo era a Sabesp? Agora privatizado está melhor? Como ele disse, não vai faltar água, a água não vai subir. Então, aí em São Paulo não faltou água, a água não subiu. Claro que não. Subiu, e inclusive subiu, e a Globo chegou a dizer que até é bom que subiu, porque isso ia diminuir o consumo de água e ia preservar os reservatórios. Ou seja, você preserva o reservatório subindo a conta de água e fazendo com que as pessoas, logicamente, as mais pobres, deixem de consumir água, consumam menos água. À custa do
da penalização dos mais pobres. Né? Havia várias, na Sabesp, havia vários benefícios para as famílias mais pobres. Continuam esses benefícios agora com a Sabesp privatizada? Isto aqui é que foi o governo Tarcísio até agora, né? A corrupção bilionária na Secretaria da Fazenda, que não é, como o Tarcísio é ainda o candidato da mídia, essas coisas acontecem, aparecem na mídia e no outro dia somem. Então, aqui, ó, a corrupção bilionária na Secretaria de Fazenda. Só um auditor levou de propina 1 bilhão. Imagine quanto está a roubalheira lá dentro. E você viu alguma consequência disso? Tem um outro auditor que também foi pego e que queria fazer delação premiada. Você tem alguma noção disso? Violência policial aumentou no último ano em relação ao anterior 64%. É o que eu sempre repito aqui. O Tarcísio nomeou o secretário de Segurança uma pessoa que foi expulsa da rota, que é tida como a polícia mais violenta do Brasil, e ele foi expulso da rota por excesso de letalidade, matava muito. Um homem que deu a declaração de que uma pessoa que não tinha pelo menos 5 mortes atuando na rua não era um bom policial. O que isso significa se você bota esse camarada como secretário de segurança? Significa que a violência policial vai aumentar, porque é isso que ele defende. E o que aconteceu? A violência policial que vinha caindo até 2022, em 2023 subiu, em 2024 subiu mais, e em 2025 subiu mais 64%. 64%. Aumento do feminicídio, já falamos ano a ano, recorde no Brasil, disparado, tem quase o dobro do segundo colocado, que é o Rio de Janeiro, se não me falha a memória. A capilaridade do PCC, a gente vê o PCC hoje está metido no governo todo. Dentro da Secretaria de Segurança de São Paulo, do Tarcísio, tinha um policial que era dono de 2 fintechs que lavavam dinheiro para o PCC. Nós fizemos já vários fórum mídia mostrando isso. O cara era dono de fintech que lavava dinheiro para o PCC e é policial. Quando houve a morte daquele delator, que lá em frente ao aeroporto de Guarulhos, as pessoas que foram presas foram 18 policiais de São Paulo, do Tarcísio. Diz a Operação Carbono Oculto, que mostrou a ligação da Faria Lima e da polícia com o PCC, lavagem de dinheiro do PCC no crime nos postos de combustível em São Paulo. PCC. Os ataques a ônibus não estão aqui, mas os ataques a ônibus, quem não se lembra daqueles ataques aí? São Paulo viveu um horror aí durante dias e dias, todo dia. Foram mais de 800 ônibus depredados e até hoje não se sabe o destino daqui. Diziam que foi uma guerrinha lá entre ônibus. A violência na favela do Moinho. A favela do Moinho era uma área do governo federal. O governo federal abriu mão da área para ser construído um parque em troca de os moradores irem para um local adequado. A primeira coisa que o Tarcísio fez foi o quê? Arrumar o local adequado para onde eles irem? Não, foi mandar a polícia meter o cacete e tirar eles de lá para construir o parque. Aí o presidente Lula falou, opa, nada disso. Se não tiver o local e não tiver feito o plano para as pessoas terem moradia, não pode tirar daí, ou então eu não concedo o terreno. Foi aí que foi feito o projeto, que hoje o Tarcísio está se gabando, sendo que 70% da verba é do governo federal. A área do governo federal doada, que vai ter um grande parque, governo federal, e ele conta como dele.
a privatização da Sabesp, que a gente já comentou, e tem essa outra obra, que é do metanol na bebida, que de vez em quando ainda continua, e que ele se apressou em dizer: o PCC não tem nada a ver com isso, o PCC não tem nada a ver com isso. E ainda tem aquele policial civil, aquele delegado aposentado, que foi o principal homem a desbaratar e denunciar e prender os líderes do PCC, e que foi morto pelo PCC durante o governo do Tarcísio, porque não tinha proteção da polícia. E a alegação é de que ele não pediu. Ele não pediu. Então, essas coisas a gente não pode esquecer. E aqui temos o José Dirceu, ele comenta um pouco aqui sobre as obras que o Tarcísio diz, porque essas coisas aí ele não assume como dele, né? Mas ele assume mais outras coisas. E o ex-deputado José Dirceu comenta sobre isso. Vamos ouvir. Tarcísio de Freitas anunciou as suas obras do ano que está terminando. A primeira delas, o túnel Santos-Guarujá, que nem começou ainda, e é feito em conjunto com o governo federal. Sem o governo federal, essa obra não sairia. A segunda é a remoção da favela do Moinho, 80% com recursos do governo federal. A outra obra que ele anunciou é a linha Ouro de metrô e o primeiro trecho, vamos dizer assim, do Rodoanel Norte. Acontece que ele recebeu o governo com 80% dessas obras já concluídas. Então não é obra do governo dele. Por fim, ele anunciou que está entregando casas, 76 mil casas, vai entregar mais 110 mil casas. Na verdade, ele não está entregando casa, ele está entregando o financiamento, 16 mil reais por família, para financiar essas casas. Portanto, governador Tarcísio, o que você não contou foi a privatização da Sabesp. Você se lembra? Que hoje nós sabemos o que aconteceu. Tarifas altas, não há mais atendimento, péssima prestação de serviços e o pior, água de péssima qualidade em muitas regiões de São Paulo. A história toda ainda não foi contada, porque nós temos o ano que vem, onde vamos votar. E esse ano se decidirá se Tarcísio continua ou não. Bom, quando ele diz ano que vem, é porque essa declaração foi feita em dezembro. É este ano que nós teremos eleição, né? Agora, eu quero lembrar uma outra coisa. Isso aqui é o brasão da capital de São Paulo, né? Que diz aqui que São Paulo não é conduzido, conduz. Extrapolando isso para o Estado, você acha que o Tarcísio de Freitas tem esse perfil de não ser conduzido? Conduz? O homem completamente submisso ao Bolsonaro? Ele representa São Paulo? Que tem que ir lá, não beijar a mão do Bolsonaro e aí abriu mão da candidatura para a presidencial e agora, não, eu vou ser governador porque é o que o Bolsonaro quer. É isso? Ele conduz ou é conduzido? Além de todas as obras dele, né, ele quer a reeleição aí como consolo, já que não consegue disputar a presidência da República. São Paulo vai votar de novo no Tarcísio. Agora, antes, a pessoa podia votar enganada, achando, não, ele foi ministro do Bolsonaro aí, fez obras e não sei o quê. Embora a única obra do Bolsonaro tenha sido uma pinguela que ele fez lá. Bom, mas vamos votar nele. Mas agora vocês já conhecem, embora a mídia esconda tanto de vocês, agora eu mostrei um pouco aqui do que tem aí. Pesquisem que vocês vão achar. Não tem nenhuma invenção aqui, não tem fake news aqui. Tudo isso é a pura verdade. Só um auditor levou 1 bilhão de propina. 1 bilhão. Aumento de feminicídio, aumento da violência policial. E aí você decide se vota
ou não, como dar de prêmio de consolação o governo ao Tarcísio. Mas eu quero aproveitar aqui, antes de encerrar o Fórum Mídias de hoje, e dizer que hoje, dia 30/1, eu coloquei aqui o meu livro Ela, de brinde, de graça, na Amazon, para você que prestigia aqui o Fórum Café e o Fórum Mídias. Está aqui, ó, zerinho, zerinho. O livro que conta a história de um cantor e compositor famoso que encontra uma linda mulher com incrível habilidade com armas, ao mesmo tempo em que uma organização internacional tem como meta assassinar todos os bilionários do mundo. Eu realmente não gosto de bilionário, não. Acho que todo bilionário é produto de roubo. As duas histórias se cruzam quando ele começa a suspeitar que ela seja uma das assassinas da organização. O livro está grátis hoje lá na Amazon. É só ir lá e baixar. É só ir lá, entra no amazon.com.br, bota lá Ela, Antônio Melo, e aí você vai estar lá. Evidentemente, se você não é cadastrado, você vai ter que fazer aquela burocracia, porque eles precisam emitir a nota fiscal, mesmo sendo de graça. Mas o livro está lá de graça hoje, dia 30 de janeiro, só hoje. E se você gostar e quiser comprar a versão impressa, ele tem a venda, a edição impressa, e também aí é só procurar no Google Ela, Antônio Melo, você vai achar a versão impressa. Eu vou botar aqui o endereço da versão impressa aqui, mas isso só vai valer para o pessoal que está aqui no Fórum Café. No Fórum Mídias não tem isso, tá? Mas eu aqui o da Amazon também, eu vou botar aqui o endereço da Amazon para quem quiser pegar o livro de graça. Só hoje, dia 30, até meia-noite. Acho que vai até 1h da manhã, assim, por causa do fuso horário da Amazon, que não é o nosso, não é? Então, eu acho que vai até 1, 2 horas da manhã. Mas é só ir lá e pegar. Tá bem? Eu já peguei o meu aqui. Já pegou? Viu? É rapidinho. Foi isso. O Fórum Mídias de hoje, dia 30 de janeiro de 2026.